Sim. O Aldónio, a partilhar, vai aonde? À página... Acho que é a página do Facebook. Acho que estou traumatizado. Eu não sabia que havia tantas. É isso que eu tentar mandar para Maria, já está. Já está? Já. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigado por me estarem aqui a ver hoje. Para celebrar o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, hoje temos connosco o Aldónio Pestana e a Xana. Em primeiro lugar, ia pedir para vocês se apresentarem, para as pessoas lá em casa perceberem quem é que vocês são. Este é o meu nome gestual, o meu nome é Aldónio Pestana. A minha profissão sou professor de língua gestual portuguesa. Eu sou a Xana e sou intérprete de língua gestual portuguesa. E o meu nome gestual é este. Obrigada, Aldónio e Alexandre. Eu sou Maria, voluntária da Cruz Vermelha e participante indireta do programa Escolhas. E então, começaria por vos perguntar como é que a língua gestual surgiu nas vossas vidas. Sei que vocês têm percursos aqui um pouco diferentes. Na realidade, a LGP não existiu nos primeiros tempos da minha vida. Nasci ao 20 e a partir dos 2 anos fiquei surda. A minha família descobriu que eu era surdo. Até aproximadamente até aos 5 anos não tinha língua gestual, não tinha língua portuguesa, dizia algumas palavras, mas não tinha uma estrutura frásica, eu não tinha uma língua, na realidade, nem uma nem outra. Foi difícil, a minha mãe ficou muito preocupada, como é que se iria resolver, onde é que haveria uma escola de surdos, na altura, à época. A partir dos 12 anos, mais ou menos, comecei então a estar com um aluno, um colega surdo, a aprender uma língua gestual da Madeira, os dialetos da Madeira, em que havia uma mistura de gesto com mímica, leitura labial. Foi essa aquisição que eu tive, mas a experiência da pré até à 4ª classe não foi fácil. Na realidade não foi nada fácil, porque os professores, em termos de sensibilidade e de acessibilidade, era difícil, era inexistente. Eu também, sendo surdo, sim, sentindo-me surdo, não percebia o que estava ao meu redor. À época eu sentia-me sozinho.
como se fosse o único surdo e estava inserido num grupo de ouvintes. Depois, no 6º ano, então senti-me e comecei a perceber que havia mais pessoas surdas e comecei então a aprender os gestos através da mímica, dos dialetos da Madeira. Depois, no 12º ano, um seminário que foi realizado com o João Alberto, com a Paula Estanqueiro, com a Maria Manuel, não estou a recordar muito mais de pessoas surdas, realizaram um encontro na Madeira e só via mãos e não percebia nada, passava-me tudo ao lado. Fez que eu tivesse uma perspectiva e perguntasse, isto é que é a língua gestual? Foi confuso para mim à época, deixou-me a refletir bastante e decidi escolher esta área, aprender a língua gestual para ser professora em língua gestual portuguesa. E lembro-me que, numa conversa com o João Alberto, perguntei-lhe como é que se faz o curso, à época fazia-se em Chelas, na delegação da Associação Portuguesa de Surdos. Tive, desde 2005, vim para o continente para fazer o curso, uma formação profissional, e depois então é que fiz a licenciatura. E comecei a trabalhar até aos dias de hoje. Passo agora a palavra à Jana. Bem, eu nasci numa família de surdos, a minha mãe e o meu pai, os dois são surdos. Cresci num meio da comunidade surda, participando na Associação de Surdos, primeiro em Almada, e depois fiz a minha formação na Associação Portuguesa de Surdos, em que a resposta era acompanhar as pessoas surdas no meio da tribunal, uma consulta médica, conferências. Foi uma aquisição natural de aprendizagem da língua gestual através das pessoas surdas. O meu percurso foi sempre com as associações de surdos, até que tive a oportunidade de conhecer o Aldónio, de ser a intérprete dele no curso em Chelas, na formação. Uma das possibilidades que a APS, a Associação Portuguesa de Surdos, nos dava a nós, intérpretes, também era traduzir as aulas a estes alunos que vinham de diversos pontos do país e ilhas nesta formação, eles como formadores de LGP, primeiramente, e eu tive a sorte de ser intérprete do Aldónio. Depois comecei a trabalhar na escola António Arroio, onde tinha alguns alunos surdos, e depois surge a oportunidade de trabalhar na televisão, programa da manhã. Há 18 anos, a esta parte, que estou na SIC, como intérprete em língua gestual. Todos os programas da SIC, de segunda até domingo, têm tradução em língua gestual, incluindo o Jornal da Noite de sábado, os jornais da SIC e da SIC Notícias ao fim de semana. E entrei também, um ano depois de ter entrado para a SIC, entrei para a Assembleia da República, para o canal Parlamento, como intérprete, onde estou há 17 anos. Obrigada. Depois de ouvir as vossas partilhas, gostava de vos perguntar como é que vocês acham que a sociedade atualmente vê aqui a língua gestual e as pessoas surdas. O Aldónio pede para... ok. Para destacar, Alexandre. Quando fizer a pergunta, para destacar, sim. Sim. Mas como é que a sociedade... Podes repetir a pergunta? Sim, como é que a sociedade... Como é que vocês veem que a sociedade atualmente... Ok. Como é que eles veem a língua gestual portuguesa e até mesmo tipo as pessoas surdas? Porque vocês referiram aqui percursos com bastantes obstáculos, principalmente o Aldónio, aqui na escola, com os colegas e com os professores. Durante o meu crescimento ou atualmente? É assim, pode primeiro falar sobre o crescimento, porque nós não é que gostávamos de saber, mas eu também depois focar o atualmente. Muito bem. Agora posso ver o Aldónio em grande? Na primária era difícil porque me sentia muito isolado, não percebia bem os ouvintes, porque falavam todos ao mesmo tempo e eu não conseguia acompanhar. E não tinha ainda adquirido a língua portuguesa nem a língua gestual portuguesa, por isso foi um dos obstáculos à época e eu senti essa dificuldade.
até à quarta classe. É como se, coitadinho, eu era o coitadinho, ele é surdo, deixem-no estar. Naquele tempo, naquela altura. No quinto ano, aí as dificuldades, eu senti-me muito discriminado. Porquê? Pelos professores, pela forma como eles avaliavam. Na altura, os professores no ensino especial diziam: ele não vem, ele tem dificuldade. Para mim, houve esses obstáculos. Foi o pior da minha vida, foi no quinto ano. A partir do sexto, a partir do sexto ano, a partir do momento em que tinha colegas surdos e que tinham língua gestual, os dialetos de língua gestual da Madeira, bem como a mímica, hoje não, hoje a língua gestual está bem intrínseca em mim, mas nos dias que correm, os obstáculos que surgem com a dificuldade de termos de usar a máscara por causa desta pandemia que atravessamos, do coronavírus. Porquê? Porque eu estou habituada a fazer leitura labial e sinto essa dificuldade. Eu vou às compras, saio, não consigo, seja os meus hábitos de contactos que tinha através da mímica, agora tenho uma grande dificuldade, como ir à Segurança Social ou ir às finanças. Tenho que escrever, mas eu escrevo, mas há pessoas surdas que têm dificuldade em se expressar através da sua forma escrita. E nós, surdos, somos autónomos, desde sempre, mas houve esses obstáculos. Agora passava aqui a palavra à Xana, que nos disse que os teus pais é que são surdos, e pegando no que o Aldónio disse, referiu que foi, por exemplo, vai à Segurança Social, vai às finanças, tem aqui algum tipo de constrangimento para comunicar com a pessoa que o vai atender. Como é que tu, Xana, fazias? Por exemplo, ias com os teus pais para facilitar aqui esta comunicação? Ou, não sei, pedias mesmo que, ou com as marcações, que tivesse alguém para conseguir fazer língua gestual para os teus pais perceberem? Bem, à época, no meu tempo, não havia assim tantos intérpretes. Logo eu era obrigada a ir com os meus pais e fazia de intérprete. Ao mesmo tempo, as pessoas surdas, sócias da Associação Portuguesa de Surdos, também pediam o intérprete para se os fazer acompanhar. Através da língua gestual, com a interpretação, havia essa resposta, não havia obstáculo. Obstáculo poderia haver aquelas pessoas surdas que viviam muito longe, que não tinham acesso com tanta facilidade ao intérprete de língua gestual e que delegavam na família para tratar de qualquer assunto. Porque nas grandes cidades havia resposta, mas se pensarmos no meio rural ou em cidades mais pequeninas, essa resposta era inexistente. E o facto do Aldónio ter falado na conferência que se realizou na Madeira, a forma de sensibilizar e de chamar a atenção que existe uma língua gestual, também foi nessa altura que em Portugal foram realizadas várias conferências, vários temas ligados à educação de surdos dentro das escolas, de forma a sensibilizar, porque efetivamente havia muito poucos intérpretes. Hoje, claro, é difícil, porque as máscaras transparentes não estão reconhecidas, os surdos são obrigados a usar as máscaras de papel e muitas vezes o que acontece é baixar com a distância para poderem perceber, porque a leitura labial, bem como a expressão facial, está incluída na língua gestual portuguesa, não é toda a expressão é importante para perceber o que é que se vai fazer. E, de facto, a máscara é um grande obstáculo para as pessoas surdas. Falo pelo meu pai, que tem essa dificuldade da máscara em perceber as pessoas. Tendo em conta o que ambos disseram, eu ia-vos perguntar o que é que vocês achavam que nós, enquanto elementos da sociedade, poderíamos fazer para as pessoas surdas se sentirem mais incluídas? Para repetir a pergunta, ele não percebeu. Eu estava-vos a perguntar, como ambos vocês disseram, ou seja, existem alguns obstáculos aqui, por exemplo, quando vão ao supermercado, à segurança social, o que é que nós, enquanto elementos da sociedade, poderíamos fazer para as pessoas surdas se sentirem mais incluídas? Todos aprenderem língua gestual portuguesa,
Logo é direta, é uma comunicação direta, é muito mais fácil, seja uma ida à Segurança Social, às finanças, a tudo, todos os serviços públicos. Se soubessem a língua gestual, a comunicação era direta. Não existiriam obstáculos. Isso é que era importante. É um sonho que Portugal inteiro e ilhas dominem a língua gestual como se fosse obrigatório. Aprenderem LGP no serviço de finanças, noutros serviços, terem acesso, é fácil. Tinha aqui uma pergunta para te fazer sobre isso, mas acho que já está respondida, que era mesmo sobre se vocês achavam que seria essencial ou até mesmo obrigatório nas escolas aprender-se língua gestual portuguesa, como por exemplo nós aprendemos o português, o francês ou o inglês. Mas sendo assim, eu passaria então aqui a uma pergunta. Não sei se o Aldónio queria responder. Acho que ele queria responder. Não. Então eu ia passar à próxima pergunta. Como? A disciplina obrigatória, sim, de forma a podermos comunicar entre todos, disciplina na escola de referência com surdos e como ouvintes, em que não fosse necessário haver separação, ouvintes de um lado, surdos do outro, mas que todos comunicassem a mesma língua. É a minha opinião. Ok, obrigada, Aldónio. Eu sabia que ia ser essa a opinião, pelo que já tinhas referido anteriormente. Então agora, aqui a pergunta que eu fazia era que tipos de estereótipos é que vocês ainda estão sujeitos diariamente? Por exemplo, sabemos muitas vezes que as pessoas acham que uma pessoa surda também é uma pessoa muda, e nós sabemos que isso não é verdade. Que mais estereótipos é que vocês ainda continuam a ouvir e a estar associados? De facto, falam muito na linguagem. Por exemplo, o jovem... isso é uma linguagem. Não é, é uma língua. Está reconhecida na Constituição da República, no artigo, o reconhecimento da língua gestual e também... agora bloqueei. Nós não somos mudos, nós temos voz, a nossa voz é através das mãos, não sei se conseguem perceber, não somos mudos, os surdos têm voz, mas é através das mãos. É isso. E ao nível, por exemplo, do entretenimento? Posso dizer uma coisa? Também a maior parte das pessoas acha que os surdos não podem tirar a carta, que os surdos não podem comprar casa, que os surdos não conseguem entrar no ensino superior, que é impossível haver surdos realizadores, atores, advogados. É possível, desde que se dê as ferramentas que eles precisem. Um intérprete de língua gestual, uma educação bilíngue. Se estas acessibilidades forem dadas, os surdos apenas não ouvem, não é uma limitação. Só que não ouvem, comunicam de outra forma. É a minha opinião. Sim, é verdade. E aqui ao nível do entretenimento, por exemplo, se calhar muitos de nós fazemos algum tipo de atividade que as pessoas surdas ainda têm algum congestionamento, não é? O que é que vocês sentem sobre isso? Para mim, eu de facto, eu faço ginástica. Eu faço ginásio, aliás, 2 vezes por semana. Porque as pessoas conhecem e aprenderam língua gestual e têm esse interesse em aprender a língua gestual e fazem perguntas, como é que se diz isto, como é que se diz, por exemplo, relacionado com o ginásio. Há pessoas que têm interesse, e que me questionam, eu tenho amigos ouvintes, e que conseguem perceber e têm interesse em aprender a língua gestual. Pode haver pessoas que não têm interesse, que queiram conversar, mas para mim, é a minha opinião. Eu, Xana, digo que as pessoas surdas fazem desporto. Temos uma equipa de futebol na APS,
em Lisboa, no Porto, no rugby temos uma pessoa surda, os surdos fazem desporto, ginásio, yoga, os séniores, há um grupo que faz yoga, ou seja, os surdos aí não estão limitados, nos dias que correm, fazem desporto como qualquer outra pessoa. Já não há esse preconceito, fazem. Não há limites, conforme diz o Aldónio, que os surdos têm os mesmos direitos que os ouvintes. Agora, requer os ouvintes aprenderem também língua gestual como se de uma troca se tratasse. De uma troca, uma partilha. E aqui, quanto à procura de trabalho, por exemplo, no caso da Xana, tem os pais, mas o Aldónio sentiu alguma dificuldade, por exemplo, quando estava a procurar emprego, ou algum desafio em entrevistas de emprego? Eu não tive problemas a partir do momento que sou professor de língua gestual, não tive nenhuma dificuldade. Agora, outras pessoas surdas, amigos, sim, depende das áreas, que não sejam na área de serem professores de língua gestual, têm dificuldade no mercado de trabalho. Porquê? Porque os ouvintes não sabem LGP, mas as pessoas surdas, todas as pessoas surdas têm possibilidade, podem ser médicos, podem ser professores, podem ser juristas, é um direito que têm. Dizem, não pode ser. Não, é possível. É possível dar estas oportunidades às pessoas surdas, todos eles têm direito. Posso acrescentar? Eu falo como filha de pais surdos e por experiência, não quero depois que me venham... O problema nas entrevistas, uma pessoa surda, quando quer ir para o mercado de trabalho, a maior parte dos trabalhos é atender o telefone, mas pode-se adaptar. Há outras coisas que se podem fazer, mas logo na entrevista ficam, então, mas não atendo o telefone, como é que se vai resolver? Não, os empresários têm que pensar que as pessoas surdas são capazes, desde que se seja dado as oportunidades. Como trabalhar num supermercado como repositor, por que não trabalhar uma portagem, que é só tocar nos botões, trabalhar num café? Sim, eu já vi uma pessoa surda na padaria, não quer fazer publicidade, do Pingo Doce. É possível, desde que haja boa vontade e compreensão e sensibilização da parte das pessoas, de quem vai à entrevista, de quem acompanha na entrevista. É possível, basta querer e haver vontade. Agora, por ser surdo e não atender o telefone e logo ser um problema e não ficar com o emprego, é uma desculpa, porque há excelentes profissionais, há excelentes pessoas surdas, como há nos ouvintes, há bons e maus, somos todos iguais. Eles só não ouvem. Aqui uma curiosidade minha, que talvez possa ter passado despercebida. O Aldónio está a fazer uma questão. Okay, eu não consigo... Volta para trás, desculpa, que eu não vi. O Aldónio estava a dizer que os pontos positivos e negativos entre ouvintes e surdos é igual. Os direitos são os mesmos. Sim. Sim, Maria. Então, eu ia perguntar aqui, uma curiosidade que eu anotei aqui, que se calhar pode ter passado despercebida às pessoas lá em casa, foi quando vocês se apresentaram, falaram aqui num nome específico, por exemplo, eu chamo Maria, mas se calhar se fosse na comunidade surda, se calhar ia ter um nome específico. Como é que vocês fazem aqui esta distinção dos nomes? Então, o nome gestual, no tempo que eu tirei o curso na APS em Chelas, é como se fosse um batismo que me foi atribuído ao meu nome gestual. Tem a ver com a descrição da pessoa, porque tinha um sinal, uma cicatriz, aliás, eu tinha uma cicatriz, e então é uma característica específica minha, em que quando nos encontramos entre nós, pessoas surdas, por exemplo, eu trabalho numa escola em que também crio nomes gestuais para algumas pessoas para quem trabalham comigo. E então, também na formação de ouvintes que aprendem língua gestual, não é em 25 horas, não, dá-se o nome gestual, não. É preciso estar com as pessoas do curso durante um ano, por exemplo, os cursos que são ministrados na Associação Portuguesa de Surdos de nível 1,
em que é durante um ano, é atribuído um nome gestual que tem a ver com uma característica física da pessoa. Ok, O meu nome obrigada. gestual é um X, porque é X de Xana, e porque eu, desde pequenininha, os meus pais não conseguiram descobrir algo em mim, porque andava sempre a mudar, ou punha ganchos, ou punha totós, então era tão difícil dar-me um nome gestual, o mais fácil foi dar uma letra do alfabeto, que por acaso é X. Então, nós falamos aqui, por exemplo, em escolas próprias para aprender a língua gestual. Onde é que, por exemplo, uma pessoa se podia dirigir para aprender a língua gestual ou para inscrever o seu filho ou a sua filha? Onde se pode aprender língua gestual. Para aprender, para fazer um curso de nível 1, é na APS, na Associação Portuguesa de Surdos, decorre durante um ano, são 100 horas aproximadamente, depois há o nível 2, nível 3, é onde depois tem a aquisição e conhecimento da língua gestual portuguesa. Ou seja, qualquer um de nós poderia inscrever. Há no Porto, há em Lisboa, Cascais também, há formação. Sim, qualquer pessoa pode aprender a língua gestual, sim. Se gostar e tiver interesse em aprender, para poder comunicar com as pessoas surdas, é muito positivo. Venham mais para a associação, seja em Lisboa, seja no Porto, venham. Quanto mais ouvintes a aprenderem a língua gestual, é muito importante, é de uma grande importância para nós. Haver cada vez mais pessoas a aprender a língua gestual, que é tão importante no dia-a-dia, as pessoas surdas, quando vão às finanças, quando vão à segurança social, serviços públicos, é tão importante que aprendam a língua gestual, polícias, bombeiros, é tão importante aprenderem a língua gestual, sim. Em que seria, as associações de surdos estão abertas para aceitar pessoas para aprenderem a língua gestual. Há essa resposta. E fazendo aqui referência à Cruz Vermelha, que tem dinamizado também aqui sessões, não é? De formação, focadas na língua gestual, em que o Aldónio tem sido aqui professor, um professor ótimo. Faz aqui já publicidade para no próximo ano, se estas formações abrirem outra vez, olha, inscrevam-se, se tiverem a oportunidade. Sim. Obrigada. Estou com tanta emoção que até o telefone caiu. É muito, muito importante aprender a língua gestual. Muito. Nós não sabemos o futuro, mas é muito importante a comunicação com a pessoa surda. É muito importante. Nós surdos, nós não teremos que ser nós a mudar e a ter que falar, oralizar, mas sim os ouvintes mudarem e aprenderem a nossa língua, a língua gestual portuguesa, uma língua nova para vocês, mas de uma grande importância, para poder comunicar com a pessoa surda e não existirem obstáculos, ser uma conversa direta. Então, já temos aqui algumas perguntas das pessoas que nos estão a assistir, e começava por a Rosário Queiroz, que nos perguntou porque é que ainda não temos esta opção, não é, da língua gestual portuguesa nas nossas escolas, sendo uma área tão importante. Essa pergunta é tão importante. O problema é uma luta que estamos a travar em ter a língua gestual nas escolas. É difícil convencer os governos e as condições para dar esta oportunidade aos ouvintes. O ensino da língua gestual a ouvintes na pré e até nos outros ciclos até ao 12º ano. Como segunda língua, será para os ouvintes uma segunda língua, que é a língua gestual portuguesa. É o que faz falta. Estou com alguma esperança, com a luta que se tem travado, que esteja como opção ou obrigatório. Para mim deveria de ser obrigatório, para mim, na minha opinião. Porque é uma língua de Portugal. A língua gestual faz parte do nosso país. Para mim seria obrigatório. E também
temos que estar juntos, surdos, ouvintes, e lutarmos todos juntos em manifestações, mostrar esta nossa vontade, mas todos juntos. Tínhamos aqui uma pergunta também da Rosário Queiroz, que já foram respondendo, tanto o Aldónio como a Xana, que basicamente se focava no o que é que, para pôr a Xana em ecrã, isso. Então, tínhamos aqui outra pergunta da Rosário Queiroz, em que vocês já foram respondendo, que era o que é que nós podemos ajudar então, a fazer para ajudar que esta língua então fosse aplicada nas escolas. Mas pronto, vocês já foram respondendo, ou seja, juntando-nos, não é? Indo às manifestações, lutando pelos direitos também das pessoas surdas, que são pessoas como nós, somos todos iguais e temos todos os mesmos direitos. Não sei se acharam, se o Aldónio querem acrescentar algo. Não, está tudo dito. Então passava aqui para uma outra pergunta da Lai Silva, que nos pergunta, então, com a generalização da utilização das máscaras face à pandemia, quais as consequências e como contornaram a situação? É muito difícil. É muito difícil porque somos obrigados a usar máscara. Existe máscaras transparentes, mas com outra máscara perde-se a expressão facial, em que o intérprete tem a máscara transparente, é impossível perceber. Em algumas escolas e alguns seminários, havendo distanciamento social, tira-se a máscara, porque a expressão é essencial. Com a máscara tudo se perde, é muito difícil, muito, muito difícil. É como se estivéssemos a comunicar por mímica, é um esforço, é muito difícil. Quando terminar a máscara, espero que seja brevemente, possamos tirar a máscara, é aquilo que eu desejo. Sim. E então temos aqui outra pergunta do Ricardo Alves, que nos diz: boa noite. Sendo esta atividade promovida por um projeto de programa Escolhas, dirigido a crianças e jovens, quais seriam as estratégias que vocês aconselhariam a adotar pelo Alto Comissariado para as Imigrações para estes projetos a nível nacional terem a possibilidade de incluir no seu público-alvo uma criança surda ou muda? Ou? Uma criança surda ou muda? Muda? Sim. Eles disseram aqui para incluir no seu público-alvo uma criança surda ou uma criança muda. Não percebi a pergunta. Repete, por favor. Então, Maria. Posso? Então, o Podes. Ricardo Alves... Dá para tirar as legendas? Ok. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, o Ricardo Alves diz-nos aqui: boa noite. Sendo esta atividade promovida por um projeto do Programa Escolhas, dirigido a crianças e jovens, quais seriam as estratégias que vocês aconselhariam a adotar pelo Alto Comissariado para as Migrações para estes projetos a nível nacional terem a possibilidade de incluir no seu público-alvo uma criança surda ou uma criança muda? Relacionado com o projeto. Sim. Primeiro deve ter um professor de língua gestual, de forma para o ensino da língua gestual. É isso? Mas nas escolas de referências há vários projetos. O importante é na Associação Portuguesa de Surdos, Lisboa, Porto, e também na Associação AFOMOS, que é de professores de LGP, onde eu estou incluído. Isso é importante. Se querem uma criança seja incluída nesse tipo de projetos, são bem-vindos. É só enviar um e-mail para as respectivas associações, refiro-me, por exemplo, à AFOMOS, para poder encontrar, então, essa resposta, que é muito importante.
de maneira que as crianças possam não ter interesse. Se tiverem interesse, é uma questão de enviar e apenas uma correção, são só surdos, não há crianças mudas, há crianças surdas. Ok, obrigada. A Bruna Araújo pergunta-nos então, como é que é o processo para ensinar língua gestual portuguesa a uma criança que já nasce surda? É importante que a criança que nasce, quando se descobre que a criança é surda, é importante ter uma educação precoce, é muito importante na aprendizagem da língua gestual, de forma a que possa evoluir cognitivamente no seu conhecimento. Se a aquisição for tardia, como por exemplo no meu caso, eu não tive língua, não tive nem LGP, nem língua portuguesa. De bebê até aos 5 anos. Tive palavras muito residuais, não tinha nenhuma estrutura frásica, não tinha nada. Quanto mais cedo se souber, o importante é dar e estar numa escola onde estejam crianças surdas com professores de língua gestual, de forma a poder evoluir cognitivamente. Também é importante os pais dessa criança, se os pais forem ouvintes, aprenderem também a língua gestual. Não é só dar essa responsabilidade à escola, também é da responsabilidade dos pais aprenderem a língua gestual para comunicarem com o seu filho. Isso é muito importante. Quanto mais cedo, melhor, nesta aprendizagem. E é possível. É possível. Agora, já tive aqui a ajuda das minhas ajudantes aqui ao lado a dizerem-me que não havia mais perguntas. E se calhar, como ainda falta algum tempo, eu ia fazer aqui um improviso e ia pedir às pessoas para mandarem sugestões de palavras que gostavam de ver, não é? Traduzidas em língua gestual. E nós fazíamos aqui como se fosse uma brincadeira e fazíamos aqui os três as palavras. Muito bem. Então, olha, ele está a dizer olá. O Aldónio diz olá. E as pessoas que nos estão a ver lá em casa façam também. Nós não nos conseguimos ver, mas queremos ver-vos a repetir. Então a pessoa vai escrever e o Aldónio faz o gesto, ou nós fazemos o gesto, sim. Alguém já escreveu? Tenho só aqui uma última pergunta do Nuno dos Santos Calado, que nos pergunta, é direcionada ao Aldónio. No tempo atual, sendo que a tecnologia evoluiu bastante e sabendo que aproximou mais a comunidade surda, especialmente na pandemia, mas no entanto acabou por afastar as pessoas de associações. Concordas? Não? As associações não desaparecem, continuam, ainda estão lá. É a resposta do Aldónio. Mas o quê? Não percebi. Aldónio, o que é que me disseste? Por causa da pandemia, os surdos afastaram-se das associações. É isso que é a pergunta? Sim, acho que a pergunta era mais direcionada para esse sentido e também para reforçar o facto das tecnologias terem evoluído bastante nos últimos tempos, o facto da comunidade surda, não é? Ou seja, poderem conhecer mais pessoas através da internet. Já percebi a pergunta. Pois, porque as tecnologias têm tudo e o facto de não participarem nas associações. Acho que percebi agora. Eu acho que não. Até porque agora, por causa da pandemia, obriga-nos a estar em casa, não podemos participar, mas agora com esta abertura, os convívios regressaram, os encontros,
e tudo favoreceu para todos, em tecnologia presencial, e vamos nos continuar a encontrar ao fim de semana e conviver com os surdos. É o regresso à normalidade, não é estarmos constantemente em videochamadas. Espero bem que isso não aconteça, não passemos por aí. Agora sim, acho que já não temos mais nenhuma pergunta. E então passávamos aqui a esta dinâmica. O Aldónio fazer gestos? A ensinar, ou esperamos? por exemplo, coisas básicas, até que alguém mande sugestões. Nós, por exemplo, podemos dizer, se encontrarmos uma pessoa surda na rua, como é que podemos cumprimentar essa pessoa? Se uma pessoa ouvinte chamar uma pessoa surda, nós olhamos e digo, eu sou surdo. E a pessoa assusta-se. É como apanha um susto. Mas pode tentar fazer mímica e a pessoa surda percebe. A primeira abordagem já aconteceu. Mais do que uma vez, já me aconteceu. Por exemplo, com a máscara, numa loja, e quem que eu digo que não percebo, baixo a máscara e depois percebem. Há respeito. Pelo menos comigo é o que tem acontecido. Desde que me conheça, mas já me aconteceu ao início, quando surgiu o vírus, foi muito confuso. Porque uma loja que eu estou habituado a frequentar e conheço os funcionários e que faço a leitura labial, a partir do momento que uso máscara, é a compra e sair, não há uma conversa. Depois, quando me dizem que perguntam se posso baixar a máscara com a devida distância, dá para perceber. Eu também ensino alguns gestos, alguma mímica a alguns funcionários, o básico. Coisas muito simples. Entretanto, não temos mais sugestões, mas temos uma nova pergunta. Mas às vezes, se alguém quiser entrar, algum surdo que queira dizer alguma coisa, estão à vontade, não é, Maria? É assim, não é? Sim, era essa. Se alguma pessoa surda quiser fazer alguma coisa, alguma pergunta, é livre. A minha perspectiva da minha infância é diferente da perspectiva e das vivências das outras pessoas surdas. Se estiver aqui alguma pessoa surda a fazer um comentário ou a ver este vídeo, estão à vontade para participar também. É muito importante, hoje é o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. É muito importante. Como eu estava aqui a dizer, ainda não houveram sugestões para nós fazermos aqui língua gestual, mas o Adão Moreira pergunta: a língua gestual está legislada, certo? Se sim, o que está a ser feito para a colocar em prática, tornando-a obrigatória nas escolas ou nos vários serviços públicos? Dá para mudar? Eu não consigo esperar, Aldona, desculpa. O Dia da Língua Gestual Portuguesa? Não é essa a pergunta. Não é. Qual é a pergunta? Repete a pergunta, Maria, se faz favor. Lê. Então, aqui o Adão Moreira pergunta. Espera, o Aldano está a ler. Ok. Sim. A língua materna dos surdos é a língua gestual portuguesa. Não é a dos ouvintes. De qualquer das formas, há escolas que têm, por exemplo, a escola de Viseu, por exemplo, é uma escola secundária. Os colegas que trabalham têm uma disciplina para ouvintes e ensinam língua gestual. Depende do diretor de escola, depende da gestão. Como não é obrigatório,
depende da organização de cada direção de escola, onde pode ter essa disciplina da língua gestual portuguesa para ouvintes. São muito poucas as escolas que o têm, mas que já têm. Mas agora, uma disciplina só de língua gestual para surdos, para ouvintes, ainda falta lutar para que seja obrigatório ter uma disciplina de língua gestual portuguesa como segunda língua para os ouvintes. Temos aqui uma nova pergunta da Mariana Tavares, que nos fala mais sobre o entretenimento. Aqui ela pergunta-nos que algumas séries ou até mesmo alguns filmes ainda não têm legendas, ou se têm, são legendas incorretas. Ou seja, vocês acham que neste momento deveriam ter todos, não é? Para que todas as pessoas, mesmo as pessoas surdas, conseguissem ver determinados filmes ou séries. As séries, seja em inglês, seja francês, têm legendas, automaticamente. Agora, filmes portugueses não têm legendas. Por exemplo, programas de televisão, alguns têm intérprete de língua gestual numa janela, de qualquer das formas, o quadrado é pequenino, sim. Deve ser maior, a meio. Devia, porque é tudo uma questão visual, em vez de estarmos a sentirmos miúpes a olhar para a língua gestual. Mas os filmes, as telenovelas, na realidade não têm intérprete, deviam de ter legendas, sim, todos deveriam ter. Por um lado, intérprete e por outro, legendas. Ou filmes portugueses com legendas, devia de ter, sim. Porquê? Porque há surdos que não sabem a língua gestual, mas que acompanham através da legenda. Também temos que pensar neles. Por isso todos deviam de ter, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto canal, há programas tão interessantes, por exemplo, o The Voice, por exemplo, é um programa do Canal 1, que dá ao domingo, que eu adoro, música, mas não tem tradução. Devia de ter um intérprete, ou devia ter legendas. Devia. Percebem? Legendas. Porque há... Eu adoro música. Adoro. E há outras pessoas surdas que também gostam de música e devia ter intérprete e também, peço desculpa, também surdos que se expressem, também existem surdos que se expressam em língua gestual, em música também, para todos verem e pensarem que serem surdos e intérpretes a interpretar as músicas, assim é que é, foi um erro meu de interpretação, ou seja, os surdos também conseguem interpretar a música. Eu até me estava a lembrar agora que vocês estavam a falar, por exemplo, nós vamos a um teatro ou vamos ao circo e não existe, não é, um intérprete. Ou seja, pessoas surdas se calhar não vão perceber tão bem. No teatro há algumas peças, sim, às vezes algumas peças têm intérprete de língua gestual. No circo, nunca ouvi dizer, não tenho conhecimento, mas de facto devia ter um intérprete para perceber e não passar tudo ao lado e só ver os animais ali de um lado para o outro, mas não se perceber o que está a ser dito. De facto, devia ter intérprete, claro. Mas o teatro, por exemplo, se eu tenho interesse numa peça de teatro, já me aconteceu com o meu marido, uma peça de teatro que era um musical, sim, e eu gosto de música, sim, mas não consegui perceber a mensagem a transmitir e deveria ter um intérprete, que a forma, todo o espetáculo, todo o musical é importante, mas não consegui perceber. Sim, de facto todas as peças deviam ter tradução. E há pessoas surdas que gostam de teatro, mas têm esse obstáculo. Maria? Ok. A Maria, entretanto, a internet caiu e eu sou o suplente.
Pronto, entretanto, há mais perguntas. Temos aqui o Adão Moreira, que diz ser surdo é uma razão de exclusão social, se já o sentiu na pele. Já. No quinto ano senti, quando estava na escola, senti discriminação a 100%. 100%. Em que a minha mãe ficou extremamente preocupada e mudou-me de escola, porque nasci na Ilha da Madeira e no quinto ano foi muito difícil. Senti mesmo discriminada 100%. Eu, falo por mim. Uma marca que tenho até hoje. Não te estou a ouvir, Maria. Ok, voltei eu outra vez. A Margarida Rosado Carrequinho está a dizer: o meu pai é surdo e também é um excelente acordeonista. O Aldónio conhece alguma pessoa que toca algum instrumento e que seja surdo? Sim, conheço. Esteve comigo o ano passado. É Margarida, não é? A questão é da Margarida, não é? Exatamente. Sim. Eu conheço bem e conheci bem, perfeito. Já conversei, já tive a oportunidade de conversar com o pai da Margarida, sim. Ok, muito bem. Vamos ver se a Maria já... Olá, já me conseguem ouvir? Já. Ok, voltei, houve aqui uns problemas informáticos, mas já estou de volta. Entretanto, tínhamos aqui um senhor que eu já não consigo ver o nome, acho que era Carlos, que nos estava a pedir para cada um de vocês contar um episódio engraçado que já viveram. Aconteceu contigo. Piada, engraçado. Estava a repetir a pergunta ao Aldónio. Ai, assim, de repente... Olha, vou contar um, posso? Força? Pronto. Num dia de chuva, estava a passear com o meu pai em Lisboa e não tínhamos guarda-chuva, não tínhamos. E estávamos, e de repente começámos a andar para trás, e o que é que vemos? O portão de uma garagem a descer, e nós a ficarmos aflitos porque entramos num prédio que não conhecíamos. Então tocámos nos botões, era o alarme. E andámos à procura de uma saída, porque não conseguíamos abrir o portão. Então fomos, encontramos umas escadas e de repente, quando abrimos uma porta, estávamos numa loja. O alarme a tocar. E nós os dois saímos. E eu também me fiz surda, não disse nada. E saímos. Isto aconteceu. O Aldónio não se lembra de nenhum episódio engraçado. Já vi, foi o Nuno que perguntou, sim. Não me lembro assim de nenhum. O nome disse Carlos, peço desculpa, era Nuno. Sim, eu acabei por ler a pergunta, sim. Depois temos aqui Mónica Zita a mandar uns beijinhos da prima da Madeira, presumo que seja para o Aldónio. É minha prima, sim. Beijinhos para ti também. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos a toda a família. A Josefina Venâncio Barroso Vieira manda aqui um olá e um beijinho da Josefina de Évora. Beijinhos, minha colega de trabalho, foi minha colega de trabalho. Beijinhos, igualmente para ti. Depois tínhamos aqui uma sugestão
que já vi para trás. Como é que se diz obrigado em língua gestual? Da Rosário Queiroz. É sim, obrigado. Também há este gesto, ou obrigado. Mais sugestões aqui. Feliz Natal. Estamos agora quase a entrar nas festividades. Feliz. É porque o Aldónio não está a conseguir ver bem. Parou a câmara. É que eu tenho que soltar. Dá para escrever a pergunta? Que ele não está a conseguir, ele está com alguns problemas de imagem. Foi aqui a nossa colega Mariana que estava a perguntar como é que nós dizemos Feliz Natal em língua gestual. Ah, já percebi. Feliz Natal. Feliz Natal. Ok. Feliz Natal. Então, Margarida Peço desculpa. Rosado Cagarrinho diz-nos beijinhos de Vila Viçosa. É preferível eu ler. Sim. Beijinhos, beijinhos. Também minha colega de trabalho, também minha colega. A Inês Romão diz-nos um grande beijinho da tua amiga Inês. Foste uma pessoa muito especial. Até hoje ainda é especial. Estou orgulhosa em ti. Obrigada, obrigada. Também um orgulho. Obrigada, obrigada. Aqui a Bárbara Buinho Costa manda-nos beijinhos de Vila Viçosa, da Mariana e Bárbara Costa. Beijinhos especiais, muito especial. Olha o meu coração para ti. Muitos, muitos beijinhos. A Mariana Tavares, então, pergunta como é que se diz viragem, aqui o nome do nosso projeto. Boa pergunta. Então, isto está relacionado com o vosso projeto. Exatamente. Gesto. Não sei, não me lembro muito bem. Desculpa, há um gesto. Há gesto. Mas agora bloqueei. É um bocadinho difícil dizer assim já de repente. Tem que pensar num gesto para viragem. Então, aqui, desculpem se eu vou pronunciar mal, mas o Carte manda-nos beijinhos, Aldónio, excelente professor. A todos os ouvintes, tentem aprender pelo menos o básico. Sim, deviam. É muito importante. É muito importante. É o mínimo aprenderem o básico da língua gestual para poderem comunicar com uma pessoa surda. Exatamente, concordo. Obrigada. Depois temos aqui Emma Marques, que nos manda beijinhos para o Aldónio e para a Xana. Beijinhos, beijinhos. Feliz dia da língua gestual para ti também, minha loira do Algarve, diretamente aqui. A Susana Neto manda beijocas ao Aldónio Pestana, tenho saudades. Tenho pena de ter esquecido quase tudo. Temos que repetir uma formação com o melhor formador que conheço e o mais querido. Beijinhos de Vila Franca de Xira, Susana e Hugo Neto.
Pois, é importante. A partir do momento que se começa a aprender a língua gestual portuguesa, a prática é importante, prática diária. Vocês os dois, comuniquem entre vocês os dois. Tentem comunicar todos os dias um bocadinho. Ou com os colegas que tiveram no grupo, assim não se esquecem. O Adão Moreira lança-nos aqui um desafio. Diz-nos, seria interessante fazer o exercício ao contrário. O Aldónio dizer uma palavra para o público tentar traduzir. Não. Tu palavra. Diz uma palavra. Só. Não. Pedi ao Aldónio para ler porque ele está com dificuldade de imagem em ver-me a traduzir. Está bem, uma palavra. Não percebi, desculpa. A palavra, para tentarem, a palavra é surdo. Sim, surdo. Como é que nos vão mostrar em gesto? Não, eu acho que aqui o exercício era ao contrário. Era o Aldónio fazia os gestos e nós tentávamos adivinhar o que é que ele estava a dizer. Então é isso, está bem. Agora já percebi, está bem. Muito bem. Então vou fazer um gesto. Eu vou-me calar. É este o gesto. Eu não me vou pronunciar porque eu sei esta. Sim. É uma coisa leve, básica, aliás. Ou então, esta. Quer dizer? Tem aqui duas opções. Duas opções, sim. Duas. Primeiro, a primeira e a segunda, sim. Primeiro esta. E a segunda? Ok, já temos aqui Zélia Rodrigues, que nos está a dizer tudo bem, tal como a Lai Silva. Sim, tudo bem, sim. E para a segunda temos aqui o Adão e a Susana Neto a dizer-nos boa noite. Certo, é isso. Sim. Foi fácil, conseguiram. Foi fácil, é fácil. Então e agora? Agora, acho que já estamos mesmo quase a chegar ao fim. Muito bem. Fazemos só aqui umas última chamada. Quem quer fazer a última pergunta? E depois despedimos-nos. Sim. Vamos só dar aqui um minutinho para ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Zélia Rodrigues diz-nos só que saudades. Saudades, sim. É da Ilha da Madeira. Sim, conheço bem. A Susana Neto diz-me, afinal ainda não tudo. É impossível esquecer. Lá no fundo, ainda está lá na ferrugem. É só uma questão de ir puxando e lembram-se. E pronto, temos aqui uma última pergunta do Nuno Calado, que nos pergunta então, como recomendas às pessoas que querem aprender a língua gestual portuguesa? Que sugestões? É importante para todos, para aprenderem a língua gestual portuguesa, por exemplo, nas associações surdos, Lisboa, Porto,
ou também nos centros de formação, que existem em diversos sítios, que podem aprender, da minha experiência que tenho, em dar formação, por exemplo, aqui na Cruz Vermelha, em que criaram esta formação, é importante haver essa sensibilidade para a formação da língua gestual portuguesa. Contudo, se os centros de formação ensinarem o básico da língua gestual, onde são muito poucas horas e não muitas, se querem aprender mais, aprofundar mais os conhecimentos com uma carga horária de 100 horas, nível 1 ou nível 2, essa resposta está na Associação Portuguesa de Surdos, e é muito importante que todos os ouvintes que queiram e que manifestem interesse em aprender a língua gestual se desloquem à Associação Portuguesa de Surdos ou ao Centro de Formação para aprender o básico da língua gestual portuguesa. É muito importante, se houver esse interesse, é avançar e é mais fácil de comunicar entre todos. Antes de nos despedirmos, ficamos só aqui com uma última pergunta do Adão Moreira, que nos diz: sendo a saudade uma palavra com bastante significado no nosso país, como se diz saudade em língua gestual? Saudade. Então agora que já temos aqui todas as perguntas respondidas e já estivemos aqui a praticar um bocadinho, agradecemos às pessoas que nos estiveram a ver desse lado e que participaram ativamente com as perguntas e com as sugestões. Agradecer também ao Aldónio e à Xana por terem estado aqui connosco e por terem aceito o nosso convite em participar para celebrarmos juntos o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, e desejo a todos e a todas uma boa noite. Só uma coisinha, o Aldónio tem uma coisa a dizer, posso? Obrigada pelo convite, foi o meu primeiro direto, e também agradecer à Xana, à intérprete de língua gestual, que é uma intérprete muito especial, uma intérprete espetacular. Obrigada a todos, obrigado pelos vossos projetos e espero que no futuro se realizem mais projetos cada vez melhor. Da minha parte, Xana, intérprete, também agradeço o convite, foi um prazer hoje, neste dia especial, com o Aldónio, que é tão especial na minha vida. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada.